Vamos ouvir então a primeira entrevista do repórter Igor Sedano. Ele bateu um papo com o Paulo Scavariello. O querido Liminha vai falar a respeito da sua volta internacional. À vontade, Igor Sedano. Paulo César Scavariello Júnior, o Liminha, mais famoso Liminha. Liminha, de volta, né? Agora você como presidente de fato do Conselho Deliberativo. Uma transição tranquila deve ocorrer agora com o novo presidente de diretoria executiva. Os trabalhos não param. Como que dá esse pontapé inicial e visando já a temporada 2023? Boa noite. Eleição tranquila, assembleia tranquila, graças a Deus. Foi maravilhosa. O Conselho Deliberativo eu nunca saí, né? Então, o Daniel, ele pediu um tempo para dar uma descansada. Os últimos meses foram complicados, muito complicados. Graças a Deus, isso ficou para trás. A Internacional é forte. O Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal tem que trabalhar em conjunto com a diretoria executiva, né? Trabalharem juntos para o bem da Inter. Hoje aconteceu uma coisa muito legal na Assembleia. O Taimo e eu montamos um projeto na parte social, né? Então o Conselho vai ser voltado para a área social, memorial e etc. Então vai ser muito legal, Liminha, muito se fala, a gente não tem como não falar desse assunto. Eu sei que você nunca saiu, você sempre esteve ali, mas muito se fala em relação à transparência, torcedores cobram muito isso. A Inter vai tratar isso de uma forma diferente nesse momento? Como vai acontecer tudo isso aí? Se vocês já conversaram a respeito, ou isso vai ser tratado de uma nova oportunidade? Sim, o Conselho Fiscal vai trabalhar em conjunto com a diretoria executiva. Por que isso é muito importante? Porque a prestação de contas da Internacional tem que ser de forma mensal. Então, o que vai acontecer? A gente sabe, se demorar 3, 4, 5 meses, não falando de gestão, não vamos comparar uma com a outra, mas é complicado. Eu sou da área contábil e jurídica. 3, 4 meses, a maioria é abnegada. O que vai acontecer? Não vai fazer esse trabalho com maestria. Então, o Conselho Fiscal ele vai trabalhar em conjunto com a diretoria executiva para fechar essas contas de forma transparente no mês e apresentar isso no Conselho Deliberativo. Isso é obrigação do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo e também da diretoria executiva. Essa questão da prestação de contas, isso em algum momento pode ser divulgado nas mídias, para os torcedores, ou fica disposto no site? Em algum momento isso deve acontecer? Sim, com certeza. A diretoria executiva, a gente está conversando para deixar isso afixado aí no saguão da Internacional, entendeu? E no futuro, uma auditoria e apresentar essas contas como o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, eles apresentam no jornal, entendeu? De uma forma transparente e correta. Tem que ser desse jeito, né? Assim como eu encerrei com o Gulo, deixe sua mensagem então para o torcedor leonino que agora deve acompanhar essa nova diretoria executiva, diretoria do Conselho Deliberativo, para a temporada 2023 também. Eu peço a ajuda de todos, né? A união de todos, principalmente a união de todos. Passamos por momentos turbulentos na área administrativa, no futebol não, que a Inter se manteve na Série A1, vai disputar novamente, graças a Deus, a Série D. Então a turbulência foi conselho e diretoria. Tem que deixar as mágoas para trás e a torcida e a população de Limeira abraçar a Internacional. Será um campeonato, acredito eu que será um dos campeonatos mais difíceis do Paulistão. Esse será o mais difícil porque os clubes grandes com toda certeza vão jogar com força total. Copa do Mundo agora em novembro, todos os times de férias, pré-temporada em dezembro, vai entrar todos os clubes voando. Então a Internacional não pode fazer feio, né? Então a diretoria executiva vai ter um trabalho árduo para montar esse elenco
em tempo recorde, não temos muitos jogadores aí remanescentes. Então, torcida, população de Limeira, vamos abraçar a Internacional, porque vai ter muito trabalho. E o Limeirão está aberto a todos vocês. Então, o memorial, acredito eu que até no máximo novembro, dezembro, estará aberto para a população limeirense de novo. Então, isso com toda certeza vai trazer a torcida leonina de volta para o Limeirão, se Deus quiser. Boa. Perfeito, muito obrigado, Igor Sedano. Ouvindo Liminha, gostaria de ouvir o Mr. Tatinha Casagrande, esse retorno do Liminha que muito fez, né, pro Memorial da Internacional, a exemplo do saudoso Tomi, né? O Tomi, que morreu recentemente, foi um abnegado que fez de tudo para que a Inter tivesse o Memorial, e o Liminha também foi muito importante neste Memorial, e ele disse, né, está aberto o Memorial para todos nós, viu, mister? Olha, Edmar, é um cargo importante. O Liminha está assumindo também uma responsabilidade muito grande. Mas eu acho que ele foi muito feliz na fala, dizendo que a Internacional tem que estar mais unida. Isso. Já era para estar já nas outras situações. Mas a gente sempre torce para a União para que consiga resultados positivos, né, Edmar? Porque começa lá fora. Porque toda vez que você começa a ter oposição, nem sempre ela vai ter resultado, nem sempre ela vai ser boa, porque às vezes muitos que estão na oposição acabam torcendo até contra, ou até às vezes dificultando. Isso é uma coisa que é Internacional. Isso é uma coisa que te chateava muito, né? Muito, bastante. Porque a gente sabe, e era nítido essa torcida contra. Sim. Vai falar que não? Era uma torcida contra. Como é que pode? Quem um dia viveu na Internacional, quem um dia lutou pela Internacional, você ter coragem de torcer contra. Não entra na minha cabeça. Eu acho que a instituição é maior do que a pessoa. Sempre. Você não pode torcer contra a instituição porque você não está lá dentro. Porque você virou oposição. Sabe, não tem cabimento. E quanto mais torciam contra, mais a Inter ia bem. Mais a Inter se mantinha. Torcia contra, a Inter chegava nas quartas de final do Paulistão, enfrentou o Corinthians. Quanto mais torciam contra, a Inter ia no Allianz Parque e ganhava do Palmeiras. Sabe, não entra na minha cabeça como é que pode alguém torcer contra, tendo vivido dentro da Inter, sabe, não cabe, não entra na minha cachola. Então, isso, Edmar, é um assunto que a gente tem que falar, porque é difícil você botar uma pedra em cima. A União... É chover numa olhada e falar que a União faz a força, todo mundo sabe disso. E açúcar também. Também. Agora, a questão maior é o seguinte, como eu disse que ele foi feliz nessa colocação, de juntar, todo mundo se unir, eu acho que esse é o propósito. Mas já era para ter sido lá atrás também. Não era para ter sido diferente, mesmo que muitos que aí estão, que tomaram agora uma posição na diretoria da Internacional, que eram contra o trabalho do Lucas e Andréa. Mas ele estava dirigindo a Internacional. Então, você poderia ser contrário à forma dele conduzir, que muitas das vezes, a gente até comentou aqui, dele ser muito centralizador, dele não passar decisões tomadas aos outros integrantes, principalmente da diretoria, que para mim é um erro muito grave. E tudo isso daí foi realmente deixando as pessoas que compunham, que ajudavam, descontentes. Até aí eu entendo, mas não... para dizer que o trabalho que o Lucas e a Andréa fez, em termos de resultado, foi desastroso. Jamais. Não tem nem coragem. Não, porque entenda o seguinte, Edmar. Só que é muito hipócrita. Entenda o seguinte. Para não reconhecer o trabalho do Lucas. Se você pegar desde lá da 3, que praticamente a Internacional estava quase caindo para uma Série B, e ela teve depois acesso, né, permanência, depois acesso na 2, depois na 1, isso foi muito na gestão do Celso Potec. Só que hoje, Edmar, se você for analisar friamente, uma Série A1 do Campeonato Paulista é inúmeras vezes mais difícil do que uma 2, do que uma 3. Muito mais difícil em todos os sentidos. Já começa pela parte financeira, depois pela escolha de treinador, pela escolha do elenco, pela escolha das pessoas que vão dirigir o time. A dificuldade é muito maior. Então, se por 3 anos o Lucas e a Andréa conseguiu manter a Internacional disputando o principal campeonato paulista, você tem que dar os méritos.
Até onde a gente sabe, pelo menos eu, até onde eu sei, não ficou jogador, saiu botando a Internacional na justiça, como que já aconteceu lá atrás. Claro que no final da administração, ele teve dificuldade, a gente sabe que faltou dinheiro na Inter, mas se a gente voltar lá atrás, 2020, 2021 e até o final do Paulistão de 2022, a gente não ouvia senão de que a Inter tinha atrasado o salário. Não tinha greve de jogador, não tinha, sabe, indisposição. Sabe, não tinha. A Inter trabalhava direitinho. Todo mundo falava, olha lá, a Inter paga em dia. Pô, lá a casa está arrumada. Eu espero, né, Edmar, e fico realmente na torcida para que essa nova diretoria consiga honrar com os compromissos e, principalmente, conseguir montar uma equipe competitiva. Porque, como eu disse, Série A2, Série A3 é totalmente diferente. Não tem como você colocar, fazer um comparativo com a Série A1. A dificuldade é tremenda, é muito difícil. Então, você não pode errar. O erro pode ser fatal. Agora, você entende o seguinte, que toda vez que você forma uma nova diretoria, o torcedor, ele quer saber quem que está lá no comando. Claro. Mas o principal de tudo, Edmar, é o rendimento da equipe. Não adianta você pegar lá, você vai pegar Eurico Miranda, pegar os principais dirigentes aí, montar e não tiver resultado. Não adianta nada, o torcedor quer ver resultado. Então, essa nova diretoria vai ter uma responsabilidade muito grande, porque 2023, no meu entendimento, vai ser o campeonato mais difícil desde quando a Internacional voltou a ser